É isso aí, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente, gravando o Toques de Despertar com vocês. Mais uma edição onde a gente vai abordar um tema que eu tenho certeza que vai tocar muito aí em vocês, que é sobre vergonha, né, Adri? Esse tema, inclusive, foi uma sugestão que a gente recebeu logo após a última live, né, Fê? É exatamente. Então, sempre que você tiver uma sugestão, quiser ouvir sobre algum tema aqui no podcast, manda sugestão para a gente. Estamos sempre esperando a sua participação para nos ajudar a definir os temas, quais são os rumos que o nosso podcast vai tomar, porque ele não é só nosso, né? Ele faz, em grande parte, é feito por quem participa, por quem manda sugestão, manda perguntas. Então, se você tiver perguntas aí para fazer durante a live também, fica à vontade, escreve aí embaixo a sua pergunta, ou se quiser mandar depois por direct para a gente. Na quarta-feira, como de costume, nós faremos a live de perguntas e respostas sobre esse tema. Sempre na quarta a gente responde as perguntas da segunda-feira. Então, se não quiser fazer ao vivo, manda por direct para a gente, porque na quarta-feira estaremos respondendo. E se você conhece alguma pessoa envergonhada, aperta aí no aviãozinho, manda para ela, porque talvez seja esse o momento em que ela precisa sair, abandonar essas vergonhas para mostrar quem ela realmente é. Então, Ai, ai, aviãozinho aí, ai, pegou num ponto que dói, né? né? Vergonhas. O quanto as vergonhas nos limitam e o quanto as vergonhas nos deixam à beira de uma vida inteira. Mas antes de iniciar o nosso conteúdo, vamos nos apresentar? Então, antes a gente vai dizer qual é a nossa intenção aqui Vamos com lá. essa live. A nossa intenção é te ajudar a superar essas vergonhas que normalmente a gente vê de um ponto ou de outro e deixa para lá, mas a verdade é que elas nos limitam de expressar a nossa autenticidade. Elas nos limitam de expressar aquela pessoa que nós realmente somos e que deveríamos mostrar ao mundo de uma forma vulnerável para que consigamos nos conectar com as outras pessoas. Então, esse é o nosso objetivo aqui. E, Fer, por favor, comece se apresentando. Então tá. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Medeiros, sou terapeuta sistêmica, trabalho há mais de 10 anos atendendo mulheres, principalmente hoje, né? Que têm o objetivo de transformarem a sua vida a partir dos seus 35 anos, que estão buscando então encontrar aquilo que ressoa com seus corações, que buscam então curar os seus vazios, as suas dificuldades, os seus traumas, as suas dores, para que possam viver uma vida com mais propósito, uma vida com mais alegria, uma vida com mais leveza, porque eu acho que é isso que faz sentido, a gente viver uma vida com mais leveza, a fim de que a gente possa alcançar realmente aquilo que faz sentido para os nossos corações. Adri? Meu nome é Adriana, eu sou jornalista, escritora, sou especialista em neurociência e psicologia positiva, estudante de filosofia. Eu sou pesquisadora já há muitos anos, há uns 7 anos, sobre a transição da metade da vida, pela qual eu passei. Comecei lá com os meus 38 anos e resolvi pesquisar a respeito, resolvi direcionar todos os meus estudos nessas minhas formações para essa etapa da vida que eu vinha descobrir que, apesar de ser sempre abordada sob um ponto de vista até meio irônico, fulano está na crise da minha idade, que essa transição é séria sim. Eu não gosto de chamá-la de crise, mas ela é séria e ela pode ser a melhor oportunidade para que a gente mude as coisas que não servem mais à nossa vida e fazer dessa a melhor fase de toda a nossa vida. É isso aí, seja muito bem-vinda. Então, o tema hoje o tema Hoje hoje é nosso título é Perca a vergonha de quem você é. Ó, já teve gente mandando coraçãozinho, gosto, podem mandar coraçãozinho também que a gente curte. Aviãozinho, coraçãozinho, tudo a gente curte. Então, o nosso tema é Perca a vergonha de ser quem você é. E aí eu começo com uma reflexão que eu já fiz muito para mim mesma, que é quantas vergonhas a gente sustenta no nosso dia a dia.
Se você reparar, são muitas. Eu tenho uma vergonhazinha disso, eu tenho uma vergonha de colocar biquíni, de sair sem maquiagem, de falar o que eu sinto, de pedir desculpas, de me desculpar por tudo, de me sentir desleixada, de gastar demais, de. E aí a gente vai acumulando muitas dessas vergonhas. E elas nos incomodam aqui ou ali. A gente acaba colocando na gavetinha lá do esquecimento e não leva muito em consideração. Mas teve uma pesquisa muito extensa que foi feita pela Brené Brown, que é cientista social, é muito famosa por ter falado sobre vulnerabilidade. Ela tem livros e tem documentários a respeito, tem um TED, que é um dos mais assistidos, em que ela apontou, ela descobriu, entrevistando milhares de pessoas, que a vergonha é um dos sentimentos que mais nos impedem de expressar a nossa vulnerabilidade, ou seja, de expressar quem a gente é. E aí eu te pergunto, Fernanda, essa é uma realidade de consultório? A vergonha é mesmo tão poderosa no sentido de cercear a nossa expressão de quem somos? Antes de responder ou de começar a responder, eu quero que vocês olhem para esse aviãozinho que tem ali embaixo e enviem para a amiga de vocês, para as amigas, para a família, para quem vocês acharem que está precisando receber esse conteúdo, porque a gente, olha, vai colocar fogo hoje nesse Instagram. Então, a gente vai falar sobre vergonha. E sim, Adri, a vergonha, na verdade, ela vem dissimulada ou vem no manto do medo. Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, mas na verdade é vergonha. E eu estava com uma cliente antes, hoje o dia inteiro foi muito com base nisso, né? Mas eu estava com uma cliente antes que ela me citou 4 medos. Ela está aqui na live de hoje. Ela já entrou. E ela sabe que eu tô falando dela. Mas eu vou citar 4 medos que ela me colocou, que foi o medo de ser vista e o medo de se mostrar, medo de ser vista e medo de se mostrar, medo de dizer não, medo de desagradar, medo de achar que é merecedora de algo financeiro ou amoroso e medo de se enxergar. E eu diria que os 3 primeiros estão baseados numa vergonha. Na vergonha de eu estou me mostrando. As pessoas estão me vendo nua e crua. Então a gente começa a enxergar algo que eu coloquei no Instagram, no meu story, sobre sistêmico. Então eu vou falar de um ponto de vista sistêmico aqui, né? A vergonha, por via de regra, ela tem uma origem ou da tua infância com relação a algum trauma que você viveu de repressão, ou que você carrega algum trauma do teu sistema de repressão por algo que foi considerado vergonhoso, que foi algo considerado, uau, ninguém pode falar e ninguém pode ver sobre isso. Então você, de forma inconsciente, fica conectada com essa vergonha que você, de algum jeito, repete, mas que mantém a chave de 7 segredos. Sabe aquela vergonha que ninguém pode ver? Sabe aquela coisa que ninguém pode saber? Sabe aquela coisa que quando tu é pego, tu diz assim, ai meu Deus, me pegaram no flagra, me pegaram no pulo do gato, nossa, me pegaram, que vergonha de ter sido vista assim, tão nua. Aí é uma questão sistêmica. Então, normalmente eu falo que a vergonha é uma questão sistêmica, ou seja, você está conectado a um trauma, seja seu ou ancestral. Então, sim, é uma questão muito recorrente de consultório, Adri, muito recorrente, quase que diária. Mas se você está pensando que a gente vai dar aquelas 5 dicas para superar a vergonha, não vai ser exatamente assim, ainda que no final a gente vai indicar um exercício que pode te ajudar nesse caminho da descoberta das suas vergonhas, a descoberta das vergonhas que te paralisam. Não é esse o objetivo. O nosso objetivo é que você comece a identificar quais são essas vergonhas para aí sim conseguir exercitando essa superação. E aí, Fernanda, eu estava pensando no seguinte, no quanto essa transição da metade da vida, sobre a qual a gente pesquisa e fala tanto, é uma oportunidade para que as mulheres superem essas vergonhas. Eu já explico por quê. É porque na primeira metade da vida, a gente segue um roteiro padrão do que seja sucesso. Então, o sucesso
é isso, de acordo com os padrões sociais, é você estudar, se formar, ter um bom emprego, casar, ter filhos, sair de férias no final do ano, e ok, você é uma pessoa de sucesso. Só que isso não necessariamente serve para todo mundo, cada um tem a sua individualidade, mas na primeira metade da vida a gente não sabe muito bem qual é essa nossa individualidade e a gente embarca nesse sonho de sucesso tão alardeado. E aí o que acontece? Quando algumas das nossas características vão de encontro a isso que está nesse roteiro de sucesso, por exemplo, eu quero ser artista e não bate com o roteiro de sucesso que te foi vendido, você acaba ficando com vergonha e não expressando isso que é autêntico em você. Mas quando chega nessa transição da metade da vida, você já conhece o que serve e o que não serve para você, já sabe que tem alguma coisa que não está se encaixando, que não se encaixou em toda essa primeira metade da vida, e você tem essa oportunidade de olhar e dizer, peraí, não era isso que eu queria, ou não era exatamente isso que eu queria mostrar para o mundo. E agora eu posso. Só que para isso é preciso superar essas vergonhas que foram cultivadas durante quase 40 anos, mais de 40 anos. Isso não é tarefa tão simples. Então, olha que legal que a Adriana trouxe, né? Até a primeira metade da vida, a gente está sendo regido sobre aquilo que a gente chama, sistemicamente falando, de lealdades familiares. A gente está preso em lealdades familiares, aquilo que é um padrão de comportamento no teu sistema familiar. Por exemplo, se no teu sistema familiar sempre tiveram funcionários públicos, se você é um empreendedor, nossa, como que eu sonho empreendedor? Isso é muito difícil para mim. Então, aquilo te gera um sentimento de vergonha, aquilo te gera um sentimento de desconforto, aquilo te gera um sentimento de que eu sou inadequado, porque eu estou indo de encontro àquilo que o meu sistema familiar sabe que é, entre aspas, o melhor. Veja, não entendo o melhor como sendo aquilo que faz bem para você, entendo o melhor como aquilo que trouxe a subsistência daquele sistema. Por exemplo, outro exemplo, se no meu sistema familiar só tiveram artistas, e daqui a pouco você vai ser funcionário público, você sente uma vergonha de ser funcionário público, porque todo mundo foi artista, como que eu não vou ser artista? Então, antes da gente entrar nessa vergonha, eu só quero pegar um ponto aqui importante, que é a necessidade do pertencimento. Isso é inerente a qualquer ser humano. Todos nós, como seres humanos, precisamos nos sentir pertencentes. Isso é algo que pertence a nós, ao nosso mais profundo. E quando a gente não se sente pertencente por identificação, a gente se sente sozinho e tende ao isolamento, portanto, à depressão. Não estou dizendo que quem tem depressão tem isolamento, tem isso. Eu estou dizendo que é uma característica, né, desse comportamento. Então, aqui a gente vai encontrar uma coisa chamada lealdade familiar. Então, se eu sou leal a um padrão de comportamento do meu sistema, eu sou pertencente. Então, toda vez que eu tento sair dessa lealdade, toda vez que eu tento sair desse padrão de comportamento, eu sinto um incômodo interno, uma dificuldade interna que muitas vezes pode ser expressa a partir da vergonha. Nossa, eu estou sendo um pouquinho diferente daqueles que vieram antes de mim. E isso gera um movimento onde eu não quero sentir isso. Então, eu vou me reprimir. Então, eu não vou acessar essa individualidade que a Adri acabou de falar. Aquilo que é teu. E que muitas vezes vai trazer um respiro, algo novo para esse sistema familiar. Mas que se você não souber atravessar esse movimento entre lealdade e não lealdade, você muitas vezes vai o quê? Parar e se travar e não conseguir tomar a tua vida no sentido de uau, eu tenho uma chance agora de fazer um pouquinho diferente. Que é muito que a vergonha traz. Então, se você tem muita vergonha de alguma coisa na sua vida e você precisa muito daquilo que a vergonha está te atrapalhando, pode ter certeza que aquilo é a joia preciosa que o teu sistema familiar está buscando para poder então evoluir e se transformar. E o pertencimento, ele não se manifesta só
em relação ao sistema familiar, nessa nossa necessidade de Claro. pertencimento. A gente sente necessidade de pertencer ao nosso meio, ao mundo que a gente vive. Nós somos seres sociais. Isso é uma necessidade biológica do ser humano. Tá muito profundo no nosso cérebro, tanto que tem muitos estudiosos que apontam que essa necessidade de socializar, de pertencer, ela é até mais importante que algumas das necessidades básicas lá da pirâmide de Maslow, que é a segurança e a alimentação. Muitos já consideram que é mais importante. Então, veja como essa necessidade de pertencimento pode acabar gerando essas vergonhas que a gente acha que tem relação aqui. Não gosto de aparecer no Instagram. Teve uma participante que colocou isso. Às vezes não é aparecer no Instagram, é a dificuldade em se mostrar. Em se mostrar. Eu já caí nessa de dizer, não, é porque eu sou mais reservada e tal. E aí eu gosto. Era a minha dificuldade em mostrar que eu não era que eu estou preservando a minha intimidade. Essa era a desculpa que eu arranjava, mas tinha mais por trás, e é importante que a gente tenha noção de que existem coisas por trás e que é só quando a gente for nessas coisas que a gente vai conseguir, de fato, superar essas vergonhas. Eu coloquei lá nos stories, né, que a vergonha ela pode ser disfarçada do eu gosto ou eu não gosto, porque muita gente diz assim, eu não tenho vergonhas, mas ela fala muito sobre, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, então, eu não gosto de me mostrar. O que você está fazendo é maquiando uma vergonha que, na verdade, vem de um medo profundo de que, se eu me mostrar, eu vou estar sendo o contrário daquilo que todos os meus ancestrais, ou o sistema familiar, ou o sistema social te mostrou que você tinha que se preservar. Então, é muito interessante a gente encontrar e entender esses mecanismos que nos limitam, porque o que acontece? Entra num conflito. Às vezes você diz assim, eu não gosto de aparecer, mas tu sente na tua individualidade, lá dentro, tu sente assim, cara, mas eu queria fazer sucesso na internet, mas eu não gosto de me mostrar. Pode ver que tem um conflito aí. Normalmente, quando tem esse conflito, é porque tem alguma coisa dentro de você te impedindo de alcançar aquilo que a tua alma, o teu desejo, o teu coração, ou como tu compreender, quer seguir. E é para isso que a gente tem que olhar, para essa individualidade. Hoje eu atendi a Adri, uma cliente, dando um exemplo de sessão, né? Uma cliente que tinha vergonha de cobrar o que ela cobrava pela consulta dela. Gente, isso é clássico, e levanta o dedo aqui quem também sente vergonha de cobrar pelo seu trabalho. Porque ela não conseguia reconhecer o valor daquilo que ela estava entregando. E olha como isso é rico, porque quando a gente não consegue entregar o valor, e eu vou falar de um ponto de vista sistêmico, né, que é do que eu trabalho, desse ponto de vista sistêmico, quando você não consegue entregar o teu valor, tu não consegue enxergar o valor de onde você vem, que vem muitas vezes de raízes ancestrais, oriundas de todos nós, né, de países estrangeiros, pelo sofrimento que eles tiveram ao atravessar Atlânticos. Então, assim, a gente não consegue reconhecer o valor de todo o trajeto percorrido, porque se você hoje, por exemplo, é médico, é terapeuta, seja o que for, tu atravessou algo, tu atravessou um corredor, tu atravessou um tempo de vida para poder chegar até lá. Então, se tu não consegue reconhecer isso, muito dificilmente tu tem dificuldade em reconhecer o teu valor. E cobrar o teu serviço para os outros, né, para o teu público, com relação ao valor que tu está oferecendo, porque não consegue reconhecer o teu valor. Aí tu fica ressentida, porque tu não consegue cobrar por aquilo que tu está oferecendo com tanta força e com tanta energia, que tu estudou, que tu fez curso, que tu te dedicou ao nível, sei lá, master, mas tu não consegue cobrar. Aí tu começa a ficar ressentida de um lado, de outro, de uma coisa, de outra coisa, quando na verdade tu, eu posso oferecer isso, gente, eu posso cobrar por isso. Nossas pessoas podem pagar por isso, e é certo, e é justo, e é valoroso, porque tu teve um empenho naquilo. Então, quando tu não consegue reconhecer o valor das tuas raízes, muito possivelmente tu não consegue reconhecer o valor do teu trabalho.
E sabe uma conclusão que a Brené Brown chegou nesse estudo dela e que eu percebo que a maioria das mulheres preferem não abordar. A gente sabe por pesquisas que é comprovado que é de fato uma das maiores vergonhas das mulheres, mas elas têm dificuldade de assumir, tanto que de todas as respostas que a gente recebeu, apenas uma falava sobre isso, que é a vergonha do corpo. Para as mulheres, esse é o tema que mais pega, é a vergonha do corpo. Para os homens é diferente. Para os homens, a vergonha, as maiores vergonhas estão relacionadas aos aspectos profissionais, de não ser bem-sucedido ou de ter falhado em alguma coisa profissionalmente. Mas para as mulheres, a questão estética pega muito. E eu desconfio que muitas mulheres sentem isso e não queiram admitir por achar que é superficial, é futilidade, mas no fundo, aquilo incomoda. Mas é claro que incomoda, principalmente quando você passa dos 35, 40 anos, que a gravidade começa a fazer efeito em você, né? Não tem como não incomodar. Ainda quando você nasce com alguma coisa que você, algum, entre aspas, defeito, que tu acha que não está enquadrado naquilo que é um padrão de beleza. Por exemplo, eu, Fernanda, eu tenho problema com meu nariz. Gente, eu não gosto do meu nariz. Eu, Fernanda, não gosto. Tem gente que acha bonito, tem gente que acha... Eu, Fernanda, não gosto. Só por quê? Porque não está enquadrado num padrão de beleza que ele é empinadinho. Só por isso, Uhum. né? Então a gente vai ver que sim, as mulheres têm muita dificuldade em aceitar o seu padrão de beleza físico, principalmente se elas estão acima do peso, se elas têm um biotipo já, né, pré-determinado, porque vem de sistema familiar acima do peso, e passando dos 35 anos, elas ficam focadas em arrumar o físico para poder serem aceitas, quando na verdade não é isso que fazem elas serem aceitas. E isso Então, também é a questão do pertencimento, né? A gente acha que só vai pertencer se estivermos adequados àquele padrão. exatamente aquele padrão que foi pré-determinado por uma determinada revista, por um determinado tipo de pessoas que disse que só aquele tipo de mulher é uma mulher bonita, e não é, gente. Eu sei que é muito difícil. Envelhecer não é um processo fácil. Envelhecer é um processo difícil pra caramba numa sociedade que não valoriza os velhos, como o Brasil, né? Ainda se você vai para outros países fora, eles até têm uma cultura ainda muito mais acessível para quem está envelhecendo, mas para nós aqui no Brasil, que é um país de calor, é um país litorâneo, que é um país que mostra muito corpo, a gente sabe o quanto é difícil envelhecer e quanto é um processo para nós entendermos que esse envelhecimento é algo que nos traz maturidade e sabedoria para poder lidar com as nossas escolhas, e não algo que a gente fique refém das escolhas do externo. Porque é isso que acontece na primeira metade da vida. A gente fica refém das escolhas do externo ou do estereótipo do externo. Mas a partir dos 40 anos, a maior delícia que a gente acessa é ter as nossas próprias escolhas. E é daí que vem, como a Adriana falou, esse brilho interno. De que, cara, eu sou quem eu sou assim. Eu dou conta de ser assim. Eu consigo ser assim e eu me aceito ser assim. Tudo bem que talvez eu possa ter um quadril mais largo, uma cintura mais fina, um ombro mais largo. Então eu vou valorizar aquilo que eu tenho e não aquilo que eu não tenho. Porque se eu for buscar aquilo que eu não tenho, gente, sério, você vai ficar eternamente buscando algo que é impossível. E esse é um exercício profundo de autoaceitação, de olhar para aqueles padrões que nós compramos na primeira metade da vida, porque todas nós compramos, por mais esclarecidas que nós sejamos, está muito profundo no inconsciente coletivo que aquela é a verdade, que aquilo é o certo, que aquilo deveria servir para todo mundo e que você, portanto, deveria se encaixar nisso. Então, por mais que nós sejamos esclarecidas, é muito difícil fugir disso. Então, a solução não é buscar procedimentos estéticos ou dietas enlouquecedoras ou morrer na academia para alcançar esse padrão. Claro que a gente tem que buscar uma vida saudável, uma vida equilibrada, mas não com base no externo, e sim com base no interno,
naquilo que a gente precisa, naqueles sentimentos que essas coisas acabam despertando na gente no sentido negativo para virar e descobrir como tornar isso positivo e como tornar isso autêntico para que a gente possa colocar no mundo. Eu estava pensando hoje sobre isso, né? Eu já dei N exemplos meus com relação a isso, né, em podcasts, mas eu vou voltar a falar sobre um tema que era sobre salto alto. Gente, eu carregava uma profunda vergonha de andar de salto alto. Parece uma coisa tola, parece uma coisa boba, mas eu tinha vergonha de andar de salto alto em função de traumas, de questões que eu carregava do meu próprio sistema familiar. E para mim era como se eu chamasse demais a atenção, então eu não saía de salto alto. Aí eu dizia o quê? Eu não gosto, eu gosto de andar de rasteirinha. Eu me acostumei a falar que eu não gosto, quando na verdade eu gostava, mas eu não admitia porque eu não queria viver, sentir a vergonha. Então aqui a gente entra numa chave. A chave é: se eu consigo sentir a vergonha e se eu consigo atravessar a vergonha, eu consigo vencer a vergonha. Eu consigo ir além da vergonha e trazer uma nova informação daquilo de que é possível. Porque como a gente, né, Adri, já falou em vários outros podcasts, o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro, ele é acostumado, ele foi programado para nos mantermos vivos e não para nos fazer felizes. Então, se ele foi acostumado, adestrado, ensinado a nos mantermos vivos deste jeito, limitado até os nossos 4, 5 anos de idade, é assim que ele vai agir durante o resto da tua vida. Então, a vergonha, na verdade, é um grande sinal de para onde você tem que ir. Então, toda vez que você limita a vergonha, tentando fugir da vergonha, tentando não acessar a vergonha para poder crescer, você está limitando o seu próprio processo de desenvolvimento. Porque a vergonha está te dando sinal, vai para lá, atravessa isso. Quanto mais você tomar essa vergonha, atravessar essa vergonha, como a Brené Brown já falou, né, em vários podcasts dela, provavelmente em vários shows e, sei lá, entrevistas que ela fez e tal, falando que é isso. Se a gente atravessa essa vergonha, se a gente vive essa vergonha, muito possivelmente você está vivendo a melhor fase da sua vida. Aquilo que você foi entre aspas, destinado a viver, a levar um pouquinho adiante a informação que te foi passada. Não, isso não pode, mas peraí, se eu experimentar, será que eu vou morrer? Não, eu não vou morrer. Uau, teu cérebro entende que tu não vai morrer, tu pode ir um pouquinho além. Só que tu vai precisar sustentar este tempo onde a vergonha está ativa no teu corpo. E não é um momento fácil esse momento de sustentar quando a vergonha está ativa. Você contou um exemplo seu, aí eu vou contar um meu também, já que nós estamos aqui abrindo o nosso coração. Né? Já que estamos aqui, vamos lá. Podem colocar coraçãozinho, mais coraçãozinho aí que a gente gosta e a gente começa a falar mais, então. Que é o seguinte, que eu sempre usei esse não gosto também para esconder a minha vergonha de escrever a partir dos meus sentimentos, a partir do que eu tinha de íntimo meu. Eu só escrevia na superficialidade, porque aquilo me mantinha segura. Eu não precisava me expor. Aí eu não, eu não gosto de me expor, não gosto de falar sobre os meus sentimentos, sobre as minhas experiências, não gosto de falar a partir de mim. E foi uma das coisas que eu mudei com a transição da metade da vida e passei a escrever a partir de um ponto de vista de como eu enxergava as coisas e como eu vivia e sentia as coisas. E aí que foi a grande virada. Porque a partir deste momento que eu comecei a me conectar com as pessoas através do que eu escrevo. Que as pessoas começaram a me mandar assim, nossa, falou exatamente o que eu estou sentindo. Ou o que eu li, o que você escreveu me deu coragem para fazer tal coisa. E não existe um retorno melhor do que esse, do que você conseguir se conectar e inspirar pessoas a fazerem melhorias na vida delas também, que é o que a gente vem buscando aqui, é usar essa nossa experiência, esse nosso estudo
para incentivar, para inspirar outras mulheres a fazerem o mesmo nessa fase de transição. É isso aí, no sentido de que, gente, essa vida passa, ela passa rápido pra caramba. Eu já tô com 41, a Adri 45. com 45 anos, a gente está na flor da idade, modestamente falando, e a gente está descobrindo que a gente tem todo um potencial por trás de nós que antes a gente não via, porque a gente estava preso nessas vergonhas, nesses medos, nessas limitações, nessas desculpas racionais que, eu não tenho vergonha, eu só não gosto. Gente, não! Esse não gosto, gosto, é um disfarce politicamente correto para dizer assim, cara, eu tenho vergonha de me mostrar, eu tenho vergonha de me colocar nua e crua. E o que os outros vão falar? E o que os outros vão dizer? E o que os outros vão falar a partir disso? Essa é a verdade. Infelizmente, a gente tem dificuldades em assumir isso, mas no fundo, esse é o sentimento. E enquanto você não atravessar esse sentimento, não tiver essa compreensão, uau, é verdade. Quantas coisas eu digo assim, ó, que eu não gosto, não gosto, não sou disso, não sou daquilo, mas que na verdade, lá no fundo, então isso é uma percepção pessoal, tem coisas que são reais, né, que realmente tu não gosta, tu já identificou, não gosto, mas tem coisas que tu usa como uma fuga. Então tu tem que ser real e é uma métrica tua, pessoal. Não tem como a gente fazer um terapeuta, um psicólogo, não tem como fazer por você. Você tem que ter essa consciência, essa honestidade contigo. Eu fujo de algo. Realmente eu fujo de aparecer. Eu não gosto de brigar. Aparece muito consultório, tá, Adri? É que eu não gosto de brigar, eu não Eu gosto de imagino. confusão. Mas, na verdade, a pessoa não quer aparecer, a pessoa não quer existir ali, ó, no mano a mano, vamos brigar, vamos ver o que acontece nessa treta, se tu me deixar tudo certo, se eu te deixar tudo certo, e a gente segue a vida. Não, eu tenho tanto medo que o outro me deixe que eu não quero brigar. Então, eu aceito tudo. Quantas são as mulheres que eu atendo assim? Olha, já fui também essa mulher, gente. Então, eu sei que ela existe, e eu sei que ela é real porque a gente se esconde através de desculpas para não viver a vida que a gente tem que viver. E nós temos muita vida para viver. E essa vida anseia dentro de nós, quando bate aqui a metade da vida, a partir dos 35 anos, que aquilo que até então você achava que era certo já não abastece mais a vida que você está levando. Aí começa a bater aquela ansiedade, começa a bater aquele vazio, começa a bater aquele controle para, mas o que está faltando, o que está faltando que eu não sei, está faltando você muitas vezes na vida, muitas vezes você existir além das vergonhas, além desses medos que te prendem numa, entre aspas, zona de conforto, que de conforto não tem nada, né? Tem alguma coisa, Adri, nessa zona de conforto? Não, não tem nada de conforto, a gente acha, porque tá quentinho, ninguém vem mexer comigo, eu tô aqui, não vejo nada, não escuto nada, não falo nada, e a gente acha que é confortável. Mas na verdade não é o nosso lugar. Nosso lugar é outro, nosso lugar é fora, nosso lugar é passando perrengue, sim, mas vivendo, né? Porque passar perrengue faz parte de viver. Faz parte de existir, estar aqui nessa vida e pagar o preço por ela, que nem sempre é fácil. Gente, todos os dias a gente tem perrengue para viver, todos os dias a gente está sentindo. E como mulheres, a gente oscila. Então tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal, tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal, tem dia que continua mal, 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 mal e bem. E assim sucessivamente. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Mas se tu não colocar para fora o que de fato tu sente, muito dificilmente tu vai arranjar, tu vai encontrar a tua resposta. Hoje a Adriana me mandou uma mensagem, não vou falar qual mensagem exatamente é, porque a gente está ainda no processo, mas a Adri mandou uma mensagem para mim que foi, uau, tô me sentindo assim. Eu olhei para aquela mensagem, cara, que legal que ela tá se sentindo assim, que ela compartilhou. Isso, a partir do momento que ela admite que ela sente, a partir do momento que ela coloca aquilo para fora, ela vai encontrar uma resposta. Certeza? Eu sugeri algumas, né? Obviamente, mas não era aquilo. Ela só queria compartilhar, não é, Adri? E no Uhum. momento que tu compartilha, no momento que tu sente, cara, tu vai encontrar uma resposta. Algum caminho vai vir, porque tu liberou aquilo. Sabe? Tu saiu do teu medo de se expressar, da tua vergonha de se expressar, do teu controle de se eu me expressar o que isso vai acontecer, e tu liberou para o universo.
Isso é não estar no controle. Isso é acessar o teu feminino, isso é acessar a tua potência, para que tu possas, então, neste meio, uau, o que, que faz sentido para mim? O que é importante para mim nesse momento de agora em diante? Qual é a decisão que eu posso tomar? Qual é o próximo passo que eu posso tomar? E é assim que a gente vai se tornando cada vez mais autêntica, e cada vez mais em ressonância com a nossa alma, que hoje senti isso, amanhã eu já posso sentir de forma diferente, mas eu senti. E tá tudo bem, posso sentir isso. E faz parte da vida. E tá tudo bem. Né? É lindo a gente poder acessar esse movimento que a mulher traz, de estar em contato com esse movimento de emoções e sensações o tempo inteiro. E se você tem a partir aí dos 35 anos, começa a entrar nesse momento perfeito para questionar essas vergonhas, questionar esses papéis todos que foram exercidos, algumas vezes não muito em sincronia com os papéis autênticos nossos, com o que nós trazemos no coração, e questionar e mudar, e vencer essas vergonhas. E esse vai ser tema de um outro podcast, em algum outro momento, para as mulheres que estão se aproximando da menopausa, estão ali na perimenopausa. Muitos estudos indicam que as mudanças hormonais também nos levam a perder essas barreiras todas que a gente cultivou, de tantas paredes que vamos construindo ao nosso redor e que impedem a gente de acessar a nossa autenticidade. Então, vamos aproveitar esse grande momento que a vida nos oferece a partir do momento que a gente começa a chegar ali nos 35, 40, 45 anos, aproveitar esse momento que é um grande presente quando muita gente fala da crise da meia-idade, um problema, um horror, uma catástrofe, minha vida acabou. Pelo contrário, é uma grande oportunidade para a gente transformar muitas das coisas sobre as quais a gente não tinha consciência nessa primeira metade da vida. Gente, assim, ó, o convite que eu quero deixar para vocês é: existem vergonhas dentro de nós? Existem, muitas existem, em várias áreas da nossa vida, na área profissional, na área afetiva, na área pessoal, no sentido do teu corpo, na área sexual, no sentido de como tu te expressa com o teu corpo na hora da sexualidade. Vergonhas são vergonhas, todos nós carregamos. Do ponto de vista sistêmico, elas existem, são traumas que estão lá atrás armazenados e que a gente vem trazendo, né, ao longo das gerações, mas o ponto essencial é: uma vergonha só é superada quando você se permite vivê-la. Enquanto você foge de viver a vergonha, você potencializa ela dentro do teu campo, da tua existência, da tua vida. Você só consegue superar uma vergonha quando você, ok, deixa eu viver essa vergonha. Ela existe. Teve um episódio que eu vivi recentemente, na verdade faz uns 2 ou 3 meses atrás, que eu disse assim, ó, eu fui pegando pulo, sabe? Assim, quando a pessoa me pega assim, ai! Me vira exatamente no pulo e eu senti vergonha de como as pessoas me viram naquele momento, porque todos nós temos isso. Aquele momento foi o momento que eu tomei para mim. Eu pensei assim, cara, é verdade, eu também sou isso. A pessoa me viu que eu sou assim. Eu também sou isso. E que legal que eu sou isso. Porque no momento que a gente enxerga isso, a gente toma posse, a gente tem força para poder transformar. Enquanto você esconde, né, essa sombra em você, essa sombra toma tanta posse que ela limita a tua vida. Então, viva a vergonha. Sinta a vergonha. Teve uma cliente minha que falou que tem vergonha de também mostrar o corpo, acho que umas 2, né, 3 ou 4, sei lá, mandaram no stories ali com relação à vergonha do corpo. Viva ela. Não foge de viver. Não tenta ludibriar. Viva. Sinta essa vergonha. Pode ter certeza que ela vai passar. Nos primeiros vezes que tu sentir, vai ser difícil. Mas da terceira em diante, pode confiar. Me manda mensagem. Tu vai dizer assim para mim, eu tenho certeza, Fê, da terceira vez em diante eu já nem ligava mais, se estava tudo bem. Então, a gente quer deixar um exercíciozinho no sentido disso que a Fernanda falou para você praticar. Que é o seguinte, relaciona aí, anota num papel, de 1 a 3 vergonhas que você tem. De preferência 3, que é pra gente já ir fundo mesmo. Se é para escarafunchar, vamos lá mesmo.
Aí você vai relacionar essas vergonhas e vai começar a investigar, vai conversar com elas e ver de onde é que elas vêm. É, a vergonha de aparecer no Instagram é só eu não gosto? Ou é o medo de se expor e de ser julgada e de eventualmente não ser querida e amada pelos outros, pelo que você julga ser o modelo padrão de sucesso? Que os E outros aí, querem, né? que os outros querem, o modelo externo, não é nada daquilo que traz em você. E aí você vai fazer essa autoinvestigação e depois, minha filha, depois você vai colocar isso para jogo, vai fazer isso que a Fernanda falou, que é viver essa vergonha. Descubra um jeito de enfrentar essa vergonha, de encarar. Faz uma live, chama a gente para fazer uma live. Se quiser fazer uma live, pode me convidar que eu participo. Vamos lá. Para mim também não foi fácil. Até hoje não é fácil estar aqui fazendo live. Mas o começo foi terrível, né, Fernanda? Gente, o começo foi um No começo a desastre. Adriana nem falava, né? Ela fazia algumas perguntas muito, né, muito assim, distantes, ela estava até distante do vídeo, muito dura, Não e não mexi a conseguia cabeça. interagir, ela não conseguia interagir. Eu confesso também que para mim ainda é difícil, eu já estou muito melhor com relação a isso, a aparecer, porque a gente carrega os nossos traumas internos, né? Então, só que à medida que tu vai fazendo, cara, tu vai esperando. E olha só a maravilha que está a Adriana hoje. É, nem tanto, mas Não, estamos tá, aí, né? O cabelo hoje tá. Não, não quis não, colaborar, não, mas a gente para tá com aí, isso. né? Não, 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 não Ah, começa. é verdade. Verdade. Deixa eu fazer uma meia-culpa aqui, que eu escorreguei. Eu estou num exercício combinado com uma amiga de aceitar os elogios, que é outra É, dificuldade das mulheres, sem inventar uma desculpa. Ah, está exato. bonita. Ah, não, mas é que hoje meu cabelo não tá bom. Isso é desculpa, parar com isso. Receber um elogio? Obrigada. Ponto. É isso. Isso recebe como, né, feminino recebe, ah, tá bonita, tá bonita. Ai, obrigada, tô bonita. Pronto, deu, acabou. Obrigada. Ótimo, Tô não ótima. justifica, não desqualifica, não tenta minimizar o elogio que tu está recebendo. É isso mesmo. E outra coisa que é importante, eu lembro, posso dar um exemplo? Claro. De uma cliente minha que ela tinha, gente, ela tinha muita, mas muita dificuldade de sair na rua, tipo, de se sentir mulher. Tá? Ela tinha muita dificuldade. E a gente trabalha tanto nos cursos do Despertar a Deus e tal, com atos mágicos, né? E eu falei, e ela tinha dificuldade de sair sozinha e de se sentir mulher na rua, tipo, se sentir mulher, admirada, reconhecida como mulher, né? Alguém que é bela e chama atenção por si só. E daí eu dei um desafio para ela, olha só, querida, então assim, ó, tu vai colocar um vestido, aquele vestido assim, ó, vestido, como tu achar que no teu julgamento que seria então algo muito diferente do que tu usaria. Mas tu vai passar um batom vermelho e tu vai num restaurante almoçar sozinha, não era nem jantar, gente, era almoçar sozinha, que ela nem para almoçar sozinha ela saía. Ela demorou 2 meses para completar isso, essa tarefa, né? E quando ela completou, ela disse assim, Fernanda, eu cheguei a chorar e sair de casa, mas eu fui. E foi a maior libertação da vida dela. Tanto que ela tinha 38 anos e ela nunca tinha namorado. E a partir daquele evento, ela começou a namorar. Uau! Olha aí, ó, galera, inspiração. Vamos lá, todo mundo pegando aí seu caderninho, anotando as vergonhas. Gente, é E ver qual é a triste. vergonha que você vai. Vamos fazer o seguinte: já aproveita, relaciona três, encara as três. Vamos lá, É fazer o combo da vergonha. É isso aí. Encara a tua vergonha, vai viver, porque a tua vida está atrás da tua vergonha. A vida que tu quer viver, a vida que tu sonhou, a vida que bate aqui, ó, no teu coração, está atrás da vergonha. Que tu diz assim, ai, eu não gosto, ai, eu não tenho paciência, ai, eu não tenho saco. A tua vida está ali, de onde tu coloca uma desculpa. Ela está sempre ali. Põe a tua energia e vai, porque tu vai descobrir uma mulher diferente daquela que você está acostumada a ser, daquela que você está acostumada a dizer que, ah, eu sou assim mesmo. Você não é.
você se acostumou a ser, a vergonha te acostumou a ser, o medo te acostumou a ser, mas você não é. E você tem um propósito de vida muito maior, uma energia muito maior para realizar os sonhos que estão aqui, ó, batendo no teu coração. É isso aí. Depois a gente quer saber o resultado desse exercício aí. Manda um direct pra gente, manda e-mail, manda WhatsApp, manda qualquer coisa que a gente quer saber o resultado desse exercício. Qual foi a vergonha que você listou e que decidiu encarar e que agora não vai ser mais bloqueio, não vai ser mais parede para você, que possa impedir você de se manifestar, de manifestar essa autenticidade que você carrega aí e que com certeza são essas vergonhas que estão bloqueando todo esse potencial. Gente, se quiser sugestões de atos mágicos para superar a tua vergonha, manda, que eu sou especialista nisso. Pode me mandar, que ó, vai ser fera. Isso aí, gente. Vem com a gente, vem com a gente, que vocês vão superar isso. Manda aí, que ó, altas emoções garantidas. Então, ó, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, queira conversar com a gente na quarta-feira, que nós vamos fazer perguntas e respostas sobre esse tema, sobre a vergonha, manda aí, a gente está esperando. Vai ser muito legal ter essas perguntas de vocês, essas dúvidas, para a gente poder fazer um bate-papo aqui. Pode ser ao vivo também, mas se quiserem já adiantar, não puderem participar eventualmente, manda para a gente por DM, que a gente vai responder tudo na quarta-feira, 19h30, neste mesmo canal. Estaremos esperando por vocês aqui. Manda para as amigas, manda para as tias, manda para as avós, manda para a mãe, manda para as filhas, manda para as primas, manda para todo mundo. Deixa todo mundo ficar sabendo de que isso é uma transformação de vida muito potente para que você possa viver daqui em diante os melhores anos da sua vida. E a gente está aqui para compartilhar isso com vocês. É isso aí. Então, até quarta e um beijo para todo mundo. Obrigada pela companhia. Beijo, Adri. Beijo todo mundo. Obrigada, gente. Até quarta-feira. Mandem suas perguntas, respostas, sugestões, dúvidas, tudo que vocês tiverem. Beijo. É isso aí. Um beijo.